Sabe quando um crime acontece? A gente tende a pensar que é simples. Pega a lei e aplica. Mas como a justiça decide qual lei usar? A resposta, olha, não é tão óbvia quanto parece. E ela nos leva por uma jornada bem surpreendente através do tempo, do espaço e das próprias regras que governam a nossa sociedade. Para a gente conseguir entender essa jornada, vamos imaginar um caso, tá? Esse aqui é o José. Ele cometeu um ato que, no dia em que aconteceu, a lei dizia que era crime. Até aí, tudo bem. Só que é aqui que o verdadeiro desafio começa. E se, depois do ato do José, surge uma nova lei com uma pena mais leve? Ou, e se a lei antiga simplesmente deixa de existir? Vamos montar juntos as peças desse quebra-cabeça jurídico. Ok, então, vamos mergulhar na primeira parte do nosso quebra-cabeça, que é entender como funciona o cenário do direito penal. O primeiro passo é sacar que nem toda lei penal serve para punir. É isso mesmo. Algumas existem só para explicar conceitos, outras para permitir certas ações em contextos bem específicos, e aí sim temos aquelas que definem o que é crime. E essa diferença é fundamental. Algumas leis, como o famoso artigo 121, dizem o que é crime. Homicídio, por exemplo. Mas outras, como o artigo 23, criam exceções. Elas explicam quando um ato, tipo matar em legítima defesa, deixa de ser crime. Agora vamos para a primeira grande complicação no caso do José. O que acontece quando a própria lei é um alvo em movimento? Bom, a regra geral é que uma lei só vale durante o tempo em que ela está em vigor. Parece simples, né? Mas o direito penal tem um princípio fundamental. Se uma nova lei for mais benéfica para o réu, ela pode sim viajar no tempo e ser aplicada a um crime que aconteceu lá no passado. Essa é a grande exceção da história. Olha só o caso do José. A Lei B, por ser mais branda, ela volta no tempo para beneficiar ele. E tem mais, mesmo que a Lei C, que é mais severa, entre em vigor depois, a Lei B continua valendo para o caso dele, mesmo já tendo sido revogada. É o que a gente chama de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica. Então, a regra de ouro é a seguinte: só uma lei nova que beneficia o réu, seja diminuindo a pena ou simplesmente acabando com o crime, pode ser aplicada para trás. Uma lei mais severa, essa nunca retroage para prejudicar ninguém. Para saber qual lei aplicar, primeiro a gente precisa cravar o momento exato do crime. Parece óbvio, né? Mas a lei tem uma resposta bem específica para isso. De acordo com o nosso Código Penal, o que importa é quando a pessoa agiu. Ponto. Se alguém atira numa pessoa hoje e a vítima morre só uma semana depois, o tempo do crime é hoje, no momento do disparo. É a teoria da atividade. Certo. Agora, vamos adicionar mais uma camada de complexidade aqui. E se o crime do José não aconteceu direitinho dentro das fronteiras de um país só? A regra principal é a da territorialidade. A lei brasileira se aplica a crimes cometidos aqui no Brasil. Mas o conceito de território vai bem além da terra firme, viu? Um navio da Marinha Brasileira, mesmo que esteja lá no Japão, é considerado uma extensão do nosso território. Mas sim, a lei brasileira pode, em alguns casos, alcançar crimes que aconteceram lá fora. Para crimes gravíssimos contra o país, tipo um atentado contra o presidente, a aplicação é incondicional. Para outros casos, existem condições, como o criminoso precisar entrar no Brasil para ser julgado aqui. É um equilíbrio delicado entre soberania e cooperação internacional. Vamos então para a nossa última complicação. E se a pessoa que cometeu o crime tiver algum tipo de status especial? Olha, essa é uma diferença crucial. Um diplomata, tipo um embaixador, tem imunidade penal total no país onde ele trabalha. Ele só responde pelas leis do seu país de origem. Agora, um cônsul, que cuida de coisas mais administrativas, só tem imunidade para os atos que estão ligados diretamente à sua função. A mesma lógica vale para parlamentares. As proteções deles se dividem em duas. A imunidade material protege a liberdade de expressão. Eles não podem ser processados por opiniões e votos. Já a imunidade formal tem a ver com o processo. Existem regras bem especiais para que um parlamentar possa ser preso ou julgado. Certo. Com todas essas regras que às vezes parecem até entrar em conflito, como é que os especialistas em direito tomam a decisão final? Bom, eles têm uma espécie de caixa de ferramentas para isso. O objetivo aqui é bem simples: garantir que ninguém seja punido mais de uma vez pelo mesmo ato. Quando parece que várias leis poderiam se aplicar, esses princípios ajudam a escolher a mais adequada. Por exemplo, quem comete um homicídio não responde também por lesão corporal, porque é o crime maior, o homicídio, meio que absorve o crime meio que foi necessário para ele acontecer. E para guardar duas das regras mais fundamentais que a gente viu, tem um truquezinho de memória bem útil. É a palavra luta.
Uma forma bem simples de lembrar como o Código Penal brasileiro determina o lugar e o tempo de um crime. Para o lugar, usamos a teoria da ubiquidade. Para o tempo, a teoria da atividade. Luta. Depois de navegar por todo esse labirinto, uma ideia central acaba se destacando, sabe? Um princípio que organiza o sistema todo. O sistema inteiro é projetado para que, no final das contas, só uma lei se aplique a cada caso. O que pra gente parece um conflito de normas é, na verdade, um quebra-cabeça complexo que, no fim, sempre tem uma única solução correta. E isso nos deixa com uma pergunta final. Se o direito é esse sistema todo criado para colocar ordem nas coisas, a sua verdadeira força está na rigidez das suas regras ou justamente na capacidade de se adaptar e mudar com o tempo? Fica aí uma reflexão sobre